Um prazer enorme estar aqui com vocês todos nesse webinar. E hoje nós vamos discutir a gestão de recursos humanos em ambientes de escassez de pessoas qualificadas, né? Essa é uma situação que vem incomodando e desafiando muitas organizações aqui no Brasil, profissionais na área digital, de tecnologia de informação. Então, é um assunto que está na agenda, né, das nossas organizações. E nós temos o privilégio de estar com a gente aqui. Eu vou falar o nome dele, o Francisco de Souza Homem de Melo, né? Mas a gente trata ele assim carinhosamente de Kiko, né? E o Kiko, ele é head da Culture Rocks, uma empresa de aplicativos na área de gestão de pessoas. E o Kiko vive intensamente essa situação, tanto no seu negócio como na relação com seus clientes. E é um privilégio tê-lo aqui, é uma pessoa com muita sensibilidade, com muita informação, que vai dividir com todos vocês, né? Então, queria aí pedir que o Kiko se apresentasse, né? Eu fui muito econômico aqui nas minhas palavras, mas se o Kiko pudesse falar um pouquinho dele, da Culture Rocks, e depois a gente vai fazer aqui um bate-papo, né, sobre esse tema. Por favor, Kiko. Palavras generosas, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu sou fundador da Culture, né? A Culture faz softwares, aplicativos, etc., para gestão de pessoas. A gente tem 3 pilares principais, né? Avaliação, gestão de desempenho, gestão de experiência dos colaboradores, das colaboradoras e metas, né? E aí, depois desses 3 pilares, a gente ainda tem outras coisas, como feedbacks, elogios, enfim, uma série de ferramentas de liderança e por aí vai. Eu sou apaixonado por esse assunto, apesar de não ter... acho que na faculdade de administração, na GV, eu não fiz... Eu não me lembro de ter feito nenhuma matéria de RH. Acabei começando minha carreira em finanças, trabalhei no mercado financeiro por 10 anos, mas depois fui me apaixonando por gestão até fundar uma empresa que trata do tema, né? Então, a Culture nasceu em 2015, a gente até hoje segue firme aí, temos uns 800 clientes, mais de 200 mil pessoas usando nossos produtos aí nos seus dia a dias. E, enfim, é um prazer enorme. Esse problema, como você mesmo disse, professor, é um problema que eu acho que a gente vê muito nos nossos clientes e a gente sofre também aqui na Culture, que somos uma empresa de tecnologia e temos também essa necessidade grande desse tipo de profissional que aqui no Brasil é extremamente escasso. E acho que vai ser, enfim, uma discussão gostosa aí com você para falar um pouco do tema. Espero ajudar todo mundo que está nos assistindo aí e depois vai interagir com a gente. Perfeito, Kiko. Olha, beleza. E aí eu queria ver contigo, Kiko, do seu dia a dia, né? Que estratégias você tem usado para atrair pessoas, para reter, né? Eu acredito que isso seja uma luta diária, né? No teu caso, né? Sem dúvida. Olha, assim, as ferramentas mais simples que eu cada dia mais estou achando que elas não são as ferramentas ideais da gente usar ou depender delas são essencialmente remuneração e benefícios, né? Ou eu diria até mais, talvez, para atração, remuneração, benefícios e título, né? Quer dizer, eu posso dar para a pessoa também um cargo ou um título que atraia ela para a nossa empresa. Eu acho que, de maneira geral, a gente tende a evitar situações em que a pessoa vem para a empresa por causa dessas 3 coisas, né? Acho que o modelo mental que a gente quer ter é que a pessoa tendo propósito, assim,
ela não deve pagar um pedágio para vir para a nossa empresa, então a nossa remuneração, principalmente remuneração e benefícios, precisam ser competitivos, mas eu não acho que eles precisam não só ser competitivos, como ser top of market, então acho que a gente se propõe a pagar no primeiro quartil do mercado ou algo do tipo, né? Porque eu acho que, enfim, se a gente está se propondo a ter as melhores pessoas, a gente precisa pagar os melhores, entre aspas, preços pelo serviço delas, mas a gente tenta não ganhar cada contratação por dinheiro, por título, e por título por um motivo um pouco diferente, porque a gente também acha que a pessoa que vem por dinheiro ou por título, ela sai por dinheiro e por título também, ou ela está, no caso do título, muito preocupada com a vaidade e com o posicionamento dela para outros empregos no futuro. Então, a gente gosta de pensar que remuneração, benefício e título precisam ser competitivos, mas não precisam ser o que ganha o jogo. Eu acho que o que ganha o jogo, hoje em dia, cada vez mais, a gente ter um time muito bom, né, que passe e aí eu estou falando aqui de maneira um pouco desestruturada, tá? Depois a gente desorganiza, mas a gente organiza, mas ter um time muito bom, acho que é uma coisa interessante, porque à medida em que a pessoa passa pelo processo, ela percebe que o time é bom e ela percebe que ela vai se nivelar por cima, que ela vai estar entre gente boa. Então, acho que isso é importante. E o processo seletivo não só mostrando as pessoas boas, mas também sendo exigente o suficiente para a pessoa ver que ela tá, que não é qualquer um ou uma que entra nessa empresa. Por incrível que pareça, quando a gente está, acho que lutando pelos melhores talentos, eu acho que um processo seletivo rigoroso é bom. E eu acho que quando a gente não está lidando com as melhores pessoas, mas eventualmente elas acham que elas são as melhores, o processo seletivo difícil acho que espanta. É interessante isso, né? Às vezes a pessoa fala que acha que ela está acima de um processo seletivo difícil, ou esse processo seletivo vai tomar mais tempo do que eu gostaria, e por aí vai. Então, um processo seletivo rigoroso com pessoas muito boas, eu acho que atrai. Outra coisa que a gente usa para atrair e reter as pessoas, eu estou falando um pouco mais de atração agora, é exposição ao senior management da empresa, né? Então, muitas vezes eu que sou CEO, eu entro no processo seletivo já quando a pessoa está escolhida em alguns casos, ou antes dela estar escolhida em outros, quando a gente acha que é uma pessoa que está concorrida e por aí vai, para vender para a pessoa porque trabalhar na culture é legal e às vezes para ela me conhecer, né? Para ver que tipo de liderança a empresa tem e por aí vai. Então eu acho que a exposição a agente sênior da empresa é um fator importante para se conseguir atrair gente boa, né? E esses dois são coisas mais assim, quase que da porteira para dentro, né? Da porteira para fora, eu tenho a sensação que a marca empregadora, e aí eu estou menos preocupado quase assim, né, com a coisa marqueteira e mais preocupado com o boca a boca com o que as pessoas que não só estão na culture, mas principalmente as pessoas que já saíram da culture falam de como é trabalhar aqui, que esse boca a boca seja positivo, né? Então, aí entra, por exemplo, uma ferramenta que a gente sempre usou muito para atrair talentos, principalmente em tecnologia, que é referência, né? Então, as pessoas que já estão aqui trazendo amigos, amigas, ex-colegas ou colegas de faculdade, por aí vai, e fazendo uma propaganda quase que orgânica da empresa, né? Então tudo isso para dizer que eu acho que ser um bom lugar para trabalhar é um excelente jeito de atrair gente boa, né? Óbvio que
que um pouco disso a gente precisa falar para o mercado, e para isso até existe a pesquisa de vocês, que eu acho que é uma ferramenta super legal, né? É interessante como as empresas têm usado essa pesquisa para vender para os seus talentos que elas são um lugar legal para essas pessoas investirem em suas carreiras e tudo mais, como também o boca a boca. E aí, pensando já um pouco mais na retenção, né, talvez depois de feita a contratação, uma coisa que eu acho que é o ponto talvez mais importante de dizer aqui é que uma coisa que eu tenho visto que retém muito as pessoas e que a gente teve, engraçado agora, uma pessoa que saiu da Culture porque teve uma proposta interessante de uma ex-chefe numa empresa super grande aí, numa empresa que vale mais de 50 bilhões de reais de tecnologia, e ela voltou 5 meses depois. Eu estou chutando 5, tá? Pode ser que seja 6, pode ser que seja 3. E uma coisa que ela falou foi, cara, eu senti falta da cultura da Culture, eu senti falta da qualidade da liderança aqui na Culture, da preocupação com desenvolvimento de pessoas. Então, eu acho que as práticas de RH, e aí, óbvio que gestão de desempenho é importante, mas eu acho que pensando de maneira mais ampla, as práticas e processos de RH são grandes ferramentas de retenção. E eu vejo que, principalmente em tecnologia aqui na Culture, que a gente tem um CTO maravilhoso que sempre foi muito preocupado com gestão de pessoas, o cuidado que ele tem para fazer com que as lideranças sejam boas lideranças, que deem feedbacks constantes, que reconheçam os bons desempenhos nas suas equipes, que façam reuniões one-on-one, né, de dedicação integral, semanais ou quinzenais com seus liderados e lideradas, e que também sejam lideranças que ajudam as pessoas a entender suas carreiras e a progredir nas suas carreiras, né, que é o tal do plano de carreira, que, por incrível que pareça, virou... que apesar de ter virado um pouco de palavrão nos meios de RH, é muito valorizado pela turma de desenvolvimento de software. Né? A turma adora ter um plano de carreira, que é uma progressão né, de complexidade, né, de competências e complexidade, que é a sua expertise máxima, né? Que as pessoas vão consultando com afinco, vão entendendo o que falta para elas atingirem a complexidade de cima e vão entendendo como que essa carreira pode se desenhar, se ela é em Y, se a pessoa... né, entender que a pessoa pode seguir um lado técnico e progredir muito no lado técnico, podem progredir para o lado de gestão e tudo mais. Então, resumindo aqui, essas práticas e processos de gestão de pessoas bons, eu acho que são uma ferramenta importantíssima de retenção, eu diria mais importantes do que benefício e remuneração, contanto que o benefício e a remuneração sejam competitivos, né, não sejam um problema, e acabam espirrando para a marca empregadora, para o site tipo Glassdoor, onde a pessoa faz o review lá e faz a avaliação da empresa e tudo mais, e acabam ajudando a empresa a atrair. Então, dei uma resposta super grande aqui, mas eu acho que de muita sinergia com a FIA aqui, eu acho que as práticas e processos de gestão de pessoas são uma super ferramenta de atração e retenção que muitas vezes não está pensada, né? Muitas vezes a gente sempre pensa no dinheiro, no benefício, e pensa pouco que o nosso trabalho como RH, os processos que a gente coloca, etc., independentemente dos aumentos e dos benefícios, são muito importantes, né? A qualidade da execução deles. Perfeito. Puxa, Kiko, que resposta bacana, bonita mesmo. Não, achei Obrigado.
você realmente deu uma visão bem ampla, né? Da tua experiência, né? Você falou assim com muita autenticidade, com muita paixão, né? Muito bacana. Obrigado. Deixa eu trazer uma outra provocação e tirando da tua própria fala, em 2011, 12, 13, né? Nas nossas pesquisas, né, sobre melhores lugares para se trabalhar, e nós embarcamos uma pesquisa sobre retenção, porque nós estávamos vivendo naquela época também um momento de aquecimento econômico, com não só a escassez de recursos qualificados, mas escassez de tudo quanto era gente. E a principal resposta, né, que nós tivemos da nossa pesquisa, a hora que a gente foi perguntando para as pessoas, foi a liderança. Né? Isso assim, nos surpreendeu, né? Como a liderança ela veio como um elemento forte. Né? A gente sabia que era importante, mas as pessoas destacaram. Né? E um dos grandes instrumentos, um dos grandes aportes, né, que vocês fazem para os seus clientes é exatamente de aparelhar mais a liderança para acompanhar as pessoas e tudo mais, né? Como é que você tem visto isso, não só na sua empresa, mas nos seus clientes, no mercado, até na aplicação dos seus instrumentos? Você percebe que também a liderança tem essa força, né, na retenção de pessoas, no geral, não só no teu caso, você falou, deu muita ênfase a esse aspecto, né, mas olhando para o mercado, para os seus contatos, você também tem essa sensibilidade, essa sensação? Eu tenho 100% dela, tá? E é Uhum. interessante que quando eu penso em processo, quer dizer, eu não sei, eu não sei se você concorda, mas quando eu penso em RH, um dos grandes propósitos para mim do RH, no fim das contas, é municiar a liderança Uhum. de ferramental, né? No sentido de, quer dizer, quando o RH ele institui uma avaliação de desempenho, por exemplo, no fim das contas ele está criando um processo que é gerido pelo RH, enfim, mas que no fim das contas é executado pela liderança, né? Uhum. E muitas vezes a gente tem a sensação que o RH ele coloca, já entrando até um pouco nesse assunto de avaliação de desempenho, né? Uhum. A gente vê que assim, a primeira resposta é sim, né? Quer dizer, Uhum. claramente liderança é importantíssimo, porque e aí tentando fazer uma interpretação do porquê, Uhum. a nossa sensação aqui é que a liderança ela é meio que o elo, um importante, se não o mais importante elo de contato da pessoa com a organização, né? Uhum. E no fim, a liderança, de certa maneira, muitas vezes ela é como, quer dizer, a qualidade ou a percepção que a pessoa tem da liderança dela, acho que pinta muito a liderança, a percepção que a pessoa tem sobre a empresa, porque o líder é o Uhum. representante da empresa para a pessoa, né? Então eu concordo Uhum. 100% com isso. Eu acho que investir na qualidade da liderança é um jeito incrível de se garantir essa experiência do colaborador ou da colaboradora, enfim. E acho também que o RH, ele, no fim das contas, dá esse ferramental, né? Então, uma avaliação é um ferramental importante, apesar de pouco, né? Quer dizer, ele trata ali de um trecho pequeno do ano, né? Do ano ou do semestre de Uhum. interação entre um líder e seus liderados ou lideradas. E eu acho que tem muito mais ferramental para o RH oferecer para essas lideranças do que simplesmente uma avaliação de desempenho, né? E dá para ter muito mais processo para isso. O que a gente vê muitas empresas fazendo para acho que para controlar a qualidade da liderança, entender como essa liderança está indo e ajudar essa liderança a melhorar, é uma prática que eu, pelo menos, fui introduzido a ela quando li um livro sobre o departamento de RH do Google,
que é uma pesquisa com cara de pesquisa de clima, mas que é focada em práticas e processos de liderança, né? E eu acho que ela é, de certa maneira, parecida com a que vocês devem aplicar para o prêmio, né? E que basicamente tenta entender se essa liderança está dando feedback com constância, está tendo conversas de carreira, está promovendo um ambiente inclusivo e por aí vai, né? Ou seja, o Google, especificamente o Google, definiu o que o Google entendia ser uma boa liderança e passou a avaliar isso nos líderes a partir de uma pesquisa anônima, com cara de pesquisa de clima anualmente, né? E super importante, esse resultado não ficava só com o RH, mas ia para os líderes para que eles pudessem entender como melhorar como líderes e que práticas poderiam adotar como líderes para terem resultados melhores no futuro. E a gente vê várias empresas copiando de alguma maneira esse tipo de processo, né, de fazer uma pesquisa com os liderados e lideradas, né, de cada gestor de pessoas ou líder, como a gente chama, e depois coletar esses resultados e devolver esses resultados como um feedback para o líder, né, como uma prática muito importante para isso. A gente tem visto também a prática do Employee NPS, né, do Net Promoter Score de líderes. Então, uma pergunta muito parecida, né, quer dizer, de 0 a 10, quanto você recomendaria o seu líder ou a sua líder para um outro colega da empresa, por exemplo, né? Alguma coisa emprestada lá da metodologia NPS para se avaliar o boca a boca do líder, né? Quer dizer, quanto eu recomendo esse meu líder para outra pessoa. Que acho que até, enfim, ajuda a pelo menos ter uma noção de onde é que tem problema, né? Então, essas são alguns dos jeitos que eu vejo das empresas controlarem, talvez, o resultado dessas práticas, né? Quer dizer, os líderes lideram no dia a dia, e aí a gente tenta medir a percepção das pessoas sobre a liderança para ver o resultado final disso em termos de percepção, para depois retroalimentar e tentar mudar as práticas. Mas ainda, eu acho que ainda falta muito nesse sentido, tá? Eu acho que, apesar de eu ver certas empresas fazendo esse tipo de prática, eu acho que isso deveria ser praticamente obrigatório, dado, inclusive, o que vocês, quer dizer, cientificamente descobriram, né, que o fator liderança é tão importante na retenção, e isso intuitivamente parece ser verdade, né? Acho que todo mundo aqui que já trabalhou numa organização que está ouvindo a gente sentiu isso no estômago, né? Então, dado o quão evidente isso parece ser, eu acho que as empresas ainda adotam um pouco essa prática da pesquisa anual, semestral, trimestral de liderança, com um feedback estruturado de volta para esses líderes e com planos de ação práticos de melhoria de práticas e processos, né? Então, eu gostaria de ver mais disso, porque para mim é muito claro que, enfim, essa descoberta de vocês, para mim, ela é gritante, né? Eu acho que as empresas poderiam fazer bem mais para isso. Nossa, fantástico, Kiko. Bela reflexão. Deixa eu também trazer mais um ponto aqui da tua fala e explorar um pouquinho mais. Alguns anos atrás, a gente fez um trabalho com algumas organizações, olhando aquelas pessoas que, no processo de avaliação, elas tinham selecionado como pessoas que eu quero reter, né? São pessoas preciosas para mim, eu quero reter, né? E daí nós fomos conversar com essas pessoas, né? E como é que elas se sentiam, né? Em relação à organização e tudo mais. E a maior parte tinha
assim, uma percepção boa da organização como um lugar bom para se trabalhar e tudo mais, mas elas se ressentiam de duas coisas, né? Uma era a questão do desafio, né? Para elas, o desafio contínuo era uma coisa importante, né? Era muito importante elas se sentirem desafiadas, né? Então, era um aspecto importante, mas, ao mesmo tempo, elas olhavam, né, realmente para suas lideranças assim com lideranças despreparadas para fazer isso, né? Então, e na maior parte dessas empresas, empresas de tecnologia, empresas técnicas, né, as pessoas que foram para a posição de liderança eram bons técnicos, né? Eles eram tecnicamente muito bons, né? Mas eles realmente não tinham um preparo, vamos dizer assim, para a liderança, né? Então, a gente foi vendo ali um ponto, né, de atenção importante, quer dizer, além da questão da liderança que você trouxe, né, muito bem, mas também o quanto que essa liderança, ou o quanto que a organização pode desafiar as pessoas. E você colocou como um aspecto importante da tua realidade, né, da culture, como o pessoal valoriza, né, esse desafio, né, que vocês conseguem trazer para eles, né? Como é que você Não, é percebe? interessante porque eu gasto, especificamente com a área de tecnologia, porque, enfim, eu tenho um liderado muito bom nessa área e uma pessoa muito boa com gestão de pessoas. A primeira coisa é, para ele ser bom de gestão de pessoas, ele está sempre aprendendo sobre o assunto, né? Óbvio que ele acha que ele tem a vantagem de viver, de trabalhar numa empresa que vive isso no seu dia a dia, né? A gente é uma empresa de gestão de pessoas, então a gente tem um ambiente propício para esse negócio, a gente respira esse assunto, mas ele faz um trabalho muito bom de auto-preparo sobre esse assunto. Então, lê livros sobre liderança, sobre gestão de pessoas, sobre liderança e gestão de pessoas em áreas técnicas. Tudo isso para dizer que, quer dizer, eu acho que as empresas muitas vezes acham que as pessoas vão aprender a liderar e a gerir pessoas sozinhas, né? E é um negócio muito desafiador, que exige um baita preparo, e a Exato. gente dá pouco preparo para elas, né? E quanto Uhum. mais ainda em algumas áreas, que, como você falou, tendem a promover pessoas técnicas, e muitas vezes os bons técnicos e as boas técnicas naquela função tendem a ser maus líderes. Então, você pensa uma coisa, um bom engenheiro de software, uma boa engenheira de software, muitas vezes é uma pessoa introvertida, é uma pessoa com pouca sensibilidade social. Muitas vezes, eu não estou dizendo que sempre, mas muitas vezes porque é uma pessoa é, super, muitas vezes tímida. E essa pessoa, quer dizer, por ser muito boa, provavelmente vai ser cogitada para ser líder. E aí, é aí que a gente, por exemplo, precisa ainda mais de dar preparo para ela para assumir cargos de liderança do que ela teria naturalmente, né? Então a gente, por exemplo, pensa, pô, será que essa pessoa, mesmo por ela ser um talento tão grande, a gente quer dar um desafio para ela, mas a gente não quer dar um desafio para ela que vá fritar ela ou que vá que vá desagradar ela, né? Ou que vá Uhum. usar coisas que ela não está disposta a dar. Então a gente aqui na Culture, por exemplo, muitas vezes dá a essas pessoas uma semi-liderança, que é uma liderança mais técnica, em que a pessoa passa a treinar outras pessoas e a prestar um trabalho de quase que uma consultoria interna técnica para quem tem dúvidas, para quem tem dificuldades e por aí vai, desafios de engenharia, mas ela não tem que lidar com os temas mais espinhosos de liderança, que são compensation, promoções, conflitos interpessoais e por aí vai. Uhum. Por exemplo, né? Uhum. Então isso são alguns jeitos que a gente encontra de dar desafio para as pessoas, por exemplo, ampliar
o escopo delas ou o impacto delas sem necessariamente dar a elas um cargo que elas não vão querer ter, que seja só de liderança de pessoas. Yeah. Agora, voltando ao que eu estava falando, eu gasto uma parte considerável do meu tempo. Eu sou CEO da Culture, né? A gente tem uma empresa de umas 250 pessoas, então não é uma empresa enorme, mas eu gasto uma parte importante do meu tempo com meus liderados e lideradas discutindo os seus respectivos times e muitas vezes discutindo as pessoas e pensando o que seriam desafios para as pessoas e etc. Né? Agora que as pessoas estão mais sêniores e estão mais preparadas, muitas vezes elas fazem isso sozinhas, ou com os seus respectivos liderados tratam dos, né, o N. Antes se eu me chamar aqui de N0, eu e o N1 fazíamos isso. Agora, talvez o N1 está fazendo isso com o N2 para discutir os desafios que a gente vai dar para o N3. Mas eu ainda gasto um tempo considerável pensando isso com elas e fazendo o que a Ambev chama de xadrez de gente, né? Quer dizer, pensando, pô, essa pessoa tá precisando de desafio, o que a gente poderia dar para ela, que projeto. Às vezes não precisa ser uma movimentação da pessoa inteira, né? Mas a gente pode dar um projeto para ela cuidar, a gente pode dar algum aspecto diferente do trabalho para ela cuidar, a gente pode delegar certas coisas que a gente normalmente faria para elas, e elas, pô, muitas vezes ficam super felizes e desafiadas nisso. Então, respondendo à sua pergunta, eu acho que é uma pena que as pessoas em cargos de gestão de pessoas sejam ainda mal preparadas para isso. A gente tem um trabalho importante de evangelizar o mercado para que essa função tão importante seja tratada com mais respeito, né, e devida atenção. Agora, dito isso também, eu vejo um lado, de certa maneira, otimista, assim, porque eu vejo, por exemplo, o tipo de empresa que hoje compra Culture Rocks, por exemplo, que é, entre outras coisas, uma ferramenta de desenvolvimento de liderança. Eu sinto que essas empresas, há 6 anos atrás, de maneira nenhuma estariam comprando uma ferramenta dessa. Então, eu acho que a urgência e né, a sensibilidade ao assunto está muito maior do que estava. Então, acho que estamos na direção certa, talvez precisamos dar uma acelerada e ainda fazer as pessoas serem melhores, porque eu acho que, no fim das contas, uma parte importante do nosso trabalho como liderança executiva, por exemplo, é ficar pensando em que desafio a gente vai dar para as pessoas, né? Fazer mais uma consideração, que a idade tem poucas vantagens, mas uma delas é você ter vivido várias coisas, né? E eu vi vários momentos no Brasil, né, de grande demanda por pessoas, né? Um primeiro movimento muito grande foi no início dos anos 70, com o milagre econômico brasileiro. Eu já estava no mercado, né? Então isso até fez com que a minha carreira progredisse com muita velocidade, né? Naquela época, né? E era muito interessante, né? Naquela época, o ponto de inflexão da carreira era 30 anos, né? Na época, quem tinha menos de 30 era cara, quem tinha mais de 30 era coroa, né? 30 anos era um ponto de inflexão, né? E depois, um outro movimento foi no começo dos anos 80, com a reserva de mercado brasileiro, profissionais na área de eletrônica profissional, de áreas mais qualificadas também, se tornaram pessoas muito disputadas, né? Depois vivi a bolha da internet, né, em meados da década de 90, né, uma outra coisa alucinante o que aconteceu com o mercado, né? E agora, mais recentemente, 2011, 12, 13, né, com esse aquecimento econômico, e o que a gente foi observando, né, que nesses momentos, uma estratégia, né, que muitas empresas acabam usando, é uma aceleração na carreira das pessoas. Quer dizer, na medida que as pessoas vão se tornando hábeis, né, você já vai promovendo, né? E eu tenho encontrado agora recentemente
alguns obstáculos em algumas organizações. Por exemplo, é uma organização que nós estamos, ela é uma organização tradicional que está entrando no mundo digital, né? E a pessoa, para chegar no nível sênior, né, ela tá lá, tem que ter 8 anos, né, de experiência, né? Mas se o cara entra na empresa, né, na área de tecnologia de informação digital e fala 8 anos para ser sênior, estou fora, não vou ficar nessa empresa, né? Então, como é que você vê isso também? Porque eu vi que você falou muito dessa questão do título do cargo, do desenvolvimento, né? Mas na empresa, na tua vivência, na medida que o pessoal vai se desenvolvendo, você vai reconhecendo, você já vai dando posições maiores, ou eles têm que pagar um pedágio de tempo para ir para outra posição? Como é que você vê isso? É, bom, vou dividir minha resposta em duas, né? Um lado interessante é que o nosso mercado, né, que a gente chama de software como serviço, mas tem gente que chama de nuvem e por aí, ou você poderia chamar de software empresarial. Essa é uma indústria que até muito pouco tempo atrás era muito pequena no Brasil, Hum, né? E aí, lá para 2014, começou a ganhar atração, até que hoje existe, acho que houve uma explosão no número de empresas fazendo isso que a gente faz e tudo mais, né? E, e foi interessante ver, porque eu passei um bom tempo lá no Vale do Silício, por exemplo, e lá, quer dizer, pelo fato deles já terem uma indústria mais madura, de talvez décadas de idade, enquanto a nossa, nessa escala, tem poucos anos, lá as pessoas, as empresas, principalmente como as nossas, né, que são startups que receberam investimento de venture capital e têm esse mandato de crescer muito, muito rápido, lá eles já existem eles já têm no mercado profissionais que são segmentados pelo momento da empresa. hum, Então, tem até uma pessoa que escreve muito sobre vendas em empresas como as nossas, e ele fala que a vice-presidência de vendas ela tem 6 estágios. Quer dizer, você tem o vice-presidente de vendas da startup que ainda não tem produto, você tem o vice-presidente de vendas da startup que está indo de 1 a 10 milhões de dólares de receita, você tem o de 10 a 30, você tem o de 30 a 100 e você tem o de 100 para cima. hum, Porque os skills são diferentes, né? Quer dizer, talvez o vice-presidente de vendas de uma empresa pequenininha é um explorador, é quase um empreendedor, né? Que vai lá no cliente, entende o que o cliente precisa, devolve isso como feedback para o produto e por aí vai, enquanto um vice-presidente de vendas de uma empresa bem grande, que é uma organização de talvez 100 pessoas no time de vendas, é um acompanhador de métricas, um desenvolvedor de pessoas e por aí vai. hum, E lá, você tem pessoas que são focadas nesses segmentos. Então, eu tenho um VP de vendas que faz empresas de 1 a 10. hum, Ele pega uma e leva até 10, aí ele sai, ele pega as ações dele, vende, bota uma grana no bolso, vai para outra que está em 1, leva para 10 de novo, eventualmente vai para outra ainda de 1 a 10, e ele quase que é um especialista, né? E hum, dificilmente faz uma carreira longa numa organização. Ao contrário disso, aqui na Culture, quando a gente montou a Culture, eu acho que não tinha um vice-presidente de Customer Success, por exemplo, que é uma área importante em nuvem, né? Que é uma área que acompanha o ciclo do cliente ao longo da vida dele de assinatura, e que é uma área que foi criada com a indústria de vendas de software como serviço e que não existia antes, quando se vendia licença. A gente não tinha executivos de Customer Success no Brasil. Então, a nossa opção, a minha opção na Culture foi formar as pessoas dentro de casa. E hoje a gente tem uma head de Customer Success que tem uma organização de 100 pessoas embaixo dela, que começou com a gente 2 anos depois de se formar, e hoje tem 100 pessoas debaixo dela e tem 27 anos. Então, eu fui
dando responsabilidade para ela à medida em que eu via que ela conseguia absorver um pouquinho mais, quer dizer, era do meu interesse que ela absorvesse mais, eu queria mais é que ela absorvesse logo, e eu nunca ia esperar, não, espera um pouco que eu só posso te promover daqui 2 anos, quando, né? Eu acho que muitas vezes essas regrinhas aí, como as que você mencionou, elas são muitas vezes regras para a gente nivelar e tentar controlar a qualidade de um processo em escala, né? Mas que quando a gente olha no detalhe, faz sentido eu pedir para a pessoa pagar um pedágio se ela já está apta ao cargo seguinte e obviamente existe a vaga no cargo seguinte? Claro que não, né? Eu quero mais é que ela cresça rápido. Já. Obviamente, supondo que a gente não está fazendo um erro de promovê-la porque a gente esteja, por exemplo, dando exposição à arena política para alguém que não deveria ter ainda, ou algo do tipo, né? Mas supondo que a movimentação faça sentido, a minha sensação é que a gente tem que fazer ela o mais rápido possível. Então, aqui na Culture, a gente nunca se prendeu a nenhum tipo de burocracia. A gente sempre deu aumento na medida do necessário. E, assim, pessoas já tiveram aumentos de 100% de remuneração em um ano, por exemplo. Porque a gente percebia por A mais B que ela estava entregando, que o preço dela de mercado estava mais alto do que a gente estava pagando para ela, que ela tinha potencial, que ela estava assumindo mais responsabilidade, e a gente ia ajustando na velocidade que precisava. Resumindo, a gente fazia o que tinha que ser feito, né? E acho que me dá calafrio o dia em que a gente, por causa de um desafio de escala ou de algo do tipo, tiver que criar políticas e processos que, que, que façam com que as pessoas não recebam o tratamento que elas deveriam receber, simplesmente porque eu quero ter algum tipo de compliance ou alguma coisa do tipo, né? Quer dizer, essas normas, elas, para mim, tendem a não fazer sentido. E eu sinto também, professor, que a minha sensação é que essa empresa que criou essa regra dos 8 anos, ela muito provavelmente criou essa regra como o remédio errado para uma doença que ela já viu em algum momento. Por algum motivo, eu apostaria que as pessoas, em algum momento na história da empresa, eram promovidas sem critério, por exemplo, né? E por erro de liderança, por erro de RH, por algum problema que estava sendo praticado lá atrás, alguém decidiu criar essa regra dos 8 anos para tapar um buraco. E aí outro buraco apareceu e por aí vai, né? Então, muitas vezes eu tenho essa preocupação da gente não estar criando processo para corrigir erro e acabar com isso não criando um Frankenstein, né? Ou um tecido, assim, essa cicatrização excessiva em cima da ferida que acaba criando um troço horroroso e sem propósito. Eu tenho muito essa sensação. Perfeito, perfeito. E é isso que a gente está observando, viu, Kiko? Acho que você traduziu muito bem. A gente chama tecnicamente de um fast track, né, de você acelerar a carreira da pessoa e reconhecer, né? Isso é um aspecto importante de estímulo, de retenção, da pessoa se sentir valorizada, né, de você não ter entraves burocráticos, né, e que, como você colocou muito bem, um remédio inadequado para a situação, né? Acho que muito bem colocado. Nossa, eu tinha aqui mais um montão de perguntas para te fazer, mas eu queria abrir um pouco para a pergunta das pessoas que estão conosco, né? E trazendo também um pouco da curiosidade, dos comentários dessas pessoas. E aí eu vou passar um pouquinho a palavra para a Sheila ir trazendo as questões para a gente. Sheila, por favor. Oi, professor Joel, vamos lá.
Bom, temos aqui algumas questões, tá bom? Uhum. O Márcio Torres, ele gostaria de saber sobre a questão de contratação de novos talentos. Ele disse que ele vem acompanhando muitas reclamações a respeito das plataformas que iniciam um processo de recrutamento. Ele diz que, às vezes, esses testes nem sempre são adequados, né? Ele gostaria de saber a opinião do Francisco nesse caso, como ele vê essa questão. Olha, eu acho que, enfim, acontece isso com frequência, né? Das pessoas. Isso é a experiência do candidato ou da candidata, né? Quer dizer, muitas vezes a gente ouve das pessoas reclamando que precisam preencher formulários muito extensos ou de maneira duplicada ou preencher testes, etc. Eu vejo isso de duas maneiras. Eu acho que, às vezes, eu tenho a sensação que essa é uma espada, é uma faca de dois gumes. Por um lado, eu acho que essa resistência ela é ruim, porque ela pode afastar talentos do seu processo, né? Então, pessoas que deveriam se candidatar, por exemplo, não se candidatam porque essa experiência é ruim. Por outro lado, tem um efeito interessante, porque quem de fato faz o processo está muito afim. E acho que isso é um sinal interessante. Então, eu acho que existem dois jeitos de pensar sobre isso. De maneira geral, eu não gostaria de aplicar nenhum tipo de fricção aos nossos candidatos desnecessária. Mas eu confesso que, em alguns momentos, a gente dá um desafio difícil para a pessoa para ver se ela está comprometida e interessada mesmo com a vaga ou se ela simplesmente está tentando um emprego como qualquer outro. Então, eu não sei que... Aí eu não posso... Eu não tenho muito como responder o que é a intenção da empresa em cada caso como esses que o Márcio viu, né? Porque pode ser que uma empresa esteja colocando um obstáculo no processo para testar o quão afim da vaga o Márcio está, e pode ser que em outras seja um problema mais de incompetência mesmo, de simplesmente colocar o teste errado e o Márcio ter percebido. Então, não dá para saber muito bem qual é o caso lá, mas eu vejo desses dois jeitos. Pode ser uma boa fricção, ou pode ser simplesmente um caso de incompetência e de a empresa, por exemplo, está tentando simplesmente poupar tempo, né, da triagem de currículo e coisa e tal, que muitas vezes é sofrida também para a empresa, né, porque essas plataformas muitas vezes jorram currículos de candidaturas de baixa qualidade. Quando eu digo baixa qualidade, não é nem que os candidatos ou candidatas sejam ruins, mas que muitas vezes os candidatos ou candidatas têm uma fricção tão baixa para aplicar para a vaga que acabam aplicando para qualquer vaga. E aí isso acaba também onerando o RH na sua seleção, né? Então, enfim, é uma situação difícil que eu não sei muito como... É um nó difícil que eu não sei muito bem como desatar. Perfeito, muito bom. Obrigado, Kiko. Mais algum ponto, uma questão, Sheila? Sim, professor Joel. Ele também gostaria de saber o que as lideranças devem priorizar, se é a experiência do cliente ou a experiência do colaborador no sentido de gerar valor, de agregar valor ao negócio. As difíceis eu deixo para o professor Joel. Eu só não entendi. A experiência, o foco no cliente ou no colaborador, é isso que você... Isso, qual deve ser a prioridade do líder, né? A experiência do cliente ou a experiência do colaborador? Então, eu acho que o papel do líder é conciliar as duas coisas, né? Sempre a liderança hoje ela está num ponto de conciliar os interesses, as expectativas da organização, dos clientes e das pessoas, né? E na medida que ele consegue fazer isso bem, né? Ele consegue agregar valor para
para todas as partes, né? E acho que esse que é o grande desafio, né? Então, eu diria que você está priorizando as duas coisas, né? E tentando buscar a conciliação desses interesses, né? Então, não dá para, por exemplo, eu atender o meu cliente e sacrificar a minha organização, e o meu resultado e a existência da organização. E também não dá para eu pensar em aumentar o meu ganho em sacrifício do meu cliente, né? Então, sempre eu vou ter que buscar essa conciliação e, o mais possível, né, agregar valor para o cliente e agregar valor para a minha equipe, né, ao mesmo tempo, né? Esse é o grande desafio, né? Não sei se que gostaria de complementar alguma coisa. Eu concordo, e eu acho que muitas vezes quando a gente acha que é isso que são prioridades excludentes, a gente está tendo uma visão limitada, né? Muitas vezes, se a gente cuidar de um, a gente está cuidando do outro por tabela, enfim, eu acho que a gente cuidar das pessoas da culture faz com que essas pessoas tratem melhor os nossos clientes, porque elas se sentem donas da organização. Então, de fato, eu concordo com você que o trabalho... E eu acho que, em alguns casos extremos e não muito frequentes, a gente tem que tomar uma decisão em que a gente fica mais entre a cruz e a espada, né? E aí a gente tem que conciliar os interesses dos dois. Eu acho que teve um caso recente que foi tipo esse, né? A gente teve um colaborador da Culture que sofreu uma situação muito não é desgastante a palavra, infeliz com o cliente, né? Um cliente estava lá, deixou um telefone, achou que estava no mudo o telefone e não estava, e fez um comentário chulo sobre a pessoa da Culture que estava do outro lado do call, sem saber que ela estava ouvindo, por exemplo, né? E aí a gente tentou tratar esse negócio de um jeito que os dois lados fossem respeitados entre aspas, priorizados, porque a gente teve uma conversa com o cliente e disse, olha, esse tipo de comportamento na sua interação com a culture é inadequado e a gente acha que você deveria reavaliar ele, e a gente pegou e mudou esse cliente para outra gerência de conta. Mas em nenhum momento a gente... Quer dizer, em algum momento a gente sentiu a vontade de, não, vamos demitir esse cliente porque a gente precisa defender a colaboradora. Mas, na verdade, quer dizer, se a gente tratasse o cliente dessa maneira, a gente não estava sendo justo com os nossos valores de desenvolver as pessoas, de dar feedback, etc. Então, a gente tentou achar uma solução em que a gente protegia a nossa pessoa, porque ela não queria mais interagir com esse cliente, e a gente dava o feedback necessário para esse cliente se desenvolver. Todo mundo saiu feliz, a gente foi verdadeiro com os nossos valores e não teve que enfrentar uma falsa dicotomia de quem era a prioridade. Então, eu tentei contar um caso aqui de uma situação em que parecia haver essa bifurcação na estrada e, no fim, eu acho que a estrada só tinha uma rota a ser seguida. Muito bom, obrigado, Kiko. Poxa, que belo exemplo, viu? Que belo caso esse, para ilustrar, né, essa questão. Muito, muito bom. Obrigado. Muito obrigado, Kiko. Por favor, Bom, Sheila. Obrigada, Kiko. A Natália fala com a gente sobre um pouco da experiência dela na região do Pará. E ela gostaria de saber se vocês possuem algumas estratégias ou melhores estratégias para desenvolver mão de obra local. Professor, Em o que você algum acha? lugar específico do Pará, ela está falando do estado? Não. Ela disse que é mão de obra local na região do Pará, mas não num local específico. Perfeito. Olha, eu acho que tem algumas localidades, realmente você tem mais dificuldade de atrair quando você está fora de grandes centros urbanos. Nós temos regiões assim com
com mais dificuldade de infraestrutura. E nós temos situações, né, em determinados segmentos, como mineração, onde você vai numa mina, num lugar que não tem nada, né? Quer dizer, é só a mina e as pessoas que estão lá na mina, né? Então, é muito importante dentro de cada situação, né, você a construir estratégias, né, específicas em termos de atrair as pessoas, de reter, de criar realmente um propósito, um trabalho. Então, pegando aqui um caso concreto, né, eu queria pegar dois exemplos, né? Um é um exemplo de uma empresa que fica em Barcarena, a 100 quilômetros de Belém do Pará. Ah, professor, ela complementou aqui. A região é Barcarena A Mineradora. Barcarena. Nossa, Muito exatamente. bom. E que muitas pessoas acabaram se mudando para lá por dificuldade, né, de locomoção até Belém do Pará. Na época, inclusive, era mais difícil, agora tem uma ponte, tem uma estrada, antes era só por barco. A empresa ela foi estimulando as pessoas, num determinado momento, a desenvolver também ações filantrópicas dentro da comunidade, uma comunidade muito carente, né? E, na época, o pessoal da empresa fez um trabalho que ganhou vários prêmios internacionais. A região, na época, a principal economia da região era olarias, né? E o processo que o pessoal usava fazia com que muitos perdessem dedos, né? E aí essa empresa ela fez uma reformulação, né, do processo. Ele era muito mais produtivo do que o processo que eles usavam, senão eles não usariam o processo, e absolutamente seguro, né? Então, esse tipo de acidente praticamente foi zerado no uso desse processo. Então, só pegando um exemplo, né? E claro que isso trouxe para as pessoas um orgulho muito grande de contribuição, de trazer, né, realmente ganhos ali para aquela comunidade, para aquela sociedade. Então, você vai criando um propósito, você vai criando uma relação que vai transcendendo a relação das pessoas com a organização, né? Um outro caso que acho que é muito interessante é Itaipu, né? Ali a região de Itaipu, tanto do lado do Brasil como do lado do Paraguai, é uma região muito pobre, né? Itaipu acaba sendo o grande emprego das pessoas ali na região, e também as pessoas chega um momento que elas não têm como progredir, né? Porque também você não precisa de todo mundo sênior dentro da empresa, né? E a pessoa não tem mais para onde andar, e aí Itaipu foi criando uma série de possibilidades, né? Do que a gente chama de carreiras complementares, né? Então, dentro de Itaipu, você tem duas universidades, né? Uma paranaense, estadual, e uma latino-americana, onde o curso é todo dado em espanhol. Tem um parque tecnológico, né, o Parque Tecnológico Itaipu, onde as pessoas têm também um espaço para desenvolver projetos técnicos, vários projetos filantrópicos, de ajuda à sociedade, de meio ambiente, né? Enfim, as pessoas têm uma possibilidade, né, de contribuição, de interação com a sociedade muito grande, né? Então, você vai criando outras alternativas, né, que transcendem a própria organização. Essa pode ser uma alternativa, né? Outra alternativa seria uma parte, vamos dizer, da organização. Hoje nós temos essa facilidade, né, de você trabalhar de forma remota, né? Então, as partes administrativas, partes que não estão ligadas totalmente à operação, você transferir para Belém ou para um outro centro, né, onde você consegue atrair, reter pessoas, né? Enfim, cada localidade, cada situação pode pedir alternativas diferentes, mas acho que é importante a gente pensar grande, né? Não pensar em coisas muito restritas, né, à própria organização, né? Não sei se respondi adequadamente, né, mas...
Obrigado. Obrigado pela pergunta. Tem mais alguma questão, Sheila? Sim, professor, para a gente fechar, talvez, né? Aham. Eu tenho uma pergunta aqui da Patrícia Maggi, que está com a gente. Ela quer saber como vocês veem o movimento I Quit nos Estados Unidos, né, que é o movimento Eu Me Demito. Estamos em um período de recessão econômica. Ela gostaria de saber se há pesquisas que mostram alguma relação desse movimento Eu Me Demito com o retorno ao trabalho presencial. Você tem alguma experiência, professor? Eu posso falar um pouquinho das nossas pesquisas? Eu posso falar empiricamente o que a gente sentiu, é que Uhum. eu acho que houve, e eu diria mais para ano passado, uma certa ressaca da pandemia, em que as pessoas acho que estavam deprimidas com tudo que estava acontecendo, uma mistura, né, obviamente da tristeza com as perdas e com o momento que o país passava, mas também com o isolamento social e com a coisa dos lockdowns e tudo mais, em que as pessoas meio que tentaram, eu acho, por associação, culpar os seus empregos pelaquela sensação esquisita que estavam sentindo e acharam que trocar de emprego ia resolver esse problema. E a minha sensação é que foi um pouco disso, foi um pouco dessa transferência, dessa sensação ruim com tudo que elas estavam vivendo para o emprego, como sendo talvez a única coisa que as pessoas podiam mudar na época, né? Uhum. Então, a minha sensação é que isso que aconteceu principalmente, um cansaço e eventualmente uma transferência desse cansaço para o emprego e isso causando um aumento de turnover. Uhum. Mas eu só tenho essa experiência empírica. Eu queria ouvir muito o professor com as pesquisas dele. Uma coisa que nos chamou muita atenção nas nossas pesquisas, em agosto de 2020, né, nós perguntamos para as pessoas que estavam no home office se elas queriam voltar para o trabalho presencial. 70% disse que não, ou voltariam para o híbrido ou totalmente à distância. Mas nós achamos que ainda as pessoas estavam ainda naquele momento de perplexidade, né, da pandemia, de tudo que estava acontecendo, né? Muitas pessoas achavam que ia ser rápido, uns 3 meses, estava tudo resolvido, e não foi, né? Quase isso, né? Quase isso. E depois nós replicamos essa pesquisa em 2021, em agosto de 2021, e fizemos a mesma pergunta, e 78% disseram que não queriam voltar para o trabalho presencial, né? Isso, nós pegamos aqui a realidade brasileira, mas nós temos pesquisas internacionais e também feitas por empresas, e esse movimento ele foi global, né? Principalmente nos grandes centros urbanos, né? Se você pega Nova York, México, São Paulo, né, o número de pessoas que não querem voltar para o trabalho presencial, totalmente presencial, é muito grande, né, pelo desconforto da movimentação, né, nesses grandes centros urbanos, né. E as organizações hoje, né, aqui no Brasil, elas estão vivendo um grande drama, né, do híbrido, né? As empresas que tentaram voltar para o presencial encontraram muita resistência, né? E muitas pessoas se demitiram porque elas realmente não queriam voltar para o emprego totalmente presencial, né? Mas o que é esse híbrido, né? Aí o pessoal fala, você vem trabalhar 2 dias, fica 3 dias em casa. Mas por que eu vou trabalhar 2 dias, né? Eu vou passar aí na empresa o dia inteiro olhando para o computador, eu fico em casa olhando para o computador, né? Por que você quer? Porque o chefe quer que eu volte 2 dias É. e não se justifica, né? Porque você não confia que eu estou trabalhando de fato, né? Exato. É. Então, as empresas estão com muita dificuldade de estabelecer essa lógica, né, do presencial, né?
algumas empresas começaram a trabalhar seriamente nisso e falaram, bom, esse tipo de atividade tem que ser presencial por causa disso, disso. Esse tipo de atividade tem que ter uma parte presencial, uma parte à distância por causa disso, disso. E esse tipo de atividade ele pode ser totalmente à distância, não precisa de nada de presencial, né? Mas poucas empresas estão tendo essa clareza ou estão conseguindo ter essa clareza na relação com as pessoas. Então, eu acho que a gente está diante de uma nova realidade. A gente já previa isso lá em 2020, que a gente estava fazendo uma mudança de paradigma, a gente não ia voltar para um novo normal, a gente não ia voltar para um 2019 modificado. A gente está tendo que construir uma nova realidade, né? E ninguém sabe, né, como construir, né? Então, a gente vai ter que experimentar coisas e perceber que algumas coisas funcionam, outras não funcionam, e vai ser um processo de descoberta, né? E isso vai bater nas pessoas de diferentes formas, né? Não tem um certo e um errado, né? Eu acho que tem um processo de descoberta agora, né? Eu acho que a gente tem que estar com o peito aberto, a mente aberta, para esse momento que a gente está vivendo, né? Não é um momento que tem regras, né? Eu acho que a gente tem que construir isso e tem que ser uma construção coletiva, né? Não pode ter um iluminado dentro da empresa que fala, será assim, será assado, a verdade é essa, né? Isso não existe nesse momento. Então, eu acho que é um momento importante, né, que nós estamos vivendo e muito rico, né? Acho que eu estou assim muito contente de estar podendo viver, né, esse momento que nós estamos vivendo. Ele é mágico, ele é uma coisa que nunca pensei que viveria, né? Então, uma coisa fantástica, né? Então, estou muito contente de viver esse momento, né? Agora, Vendo a história, né? Vendo a é, história da gestão de exatamente, pessoas, interessante. exatamente. Bom, professor Joel, eu posso fazer uma última pergunta? Por favor. Sim? Tá Sim. bom. Vou abusar um pouquinho de vocês aqui. O Felipe, ele Boa. gostaria de saber um pouquinho sobre o que vocês acham dessa forte mudança de cultura que as empresas estão vivendo hoje. E aí ele fala que os líderes mais experientes tentam transmitir a cultura, mas eles esbarram numa cultura forte de inovação, de cuidar das pessoas, que é diferente, às vezes, do que eles experimentaram lá atrás. E, ao mesmo tempo, emendando, né, uma pergunta na outra, ele também gostaria de saber o que vocês acham sobre a importância das pessoas nas empresas conhecerem a história da empresa, né, para elas se engajarem mais no nosso contexto atual. Kiko, você gostaria de fazer uma... Olha, eu vou falar aqui, talvez, só sobre acho que a minha opinião sobre a história da, do conflito de gerações. Eu acho que a gente sempre tem um pouco de aversão à mudança, né? De fato, eu acho que as pessoas que viveram em um mundo em que cuidar de gente era meio que desnecessário ou não era, obviamente, a coisa certa a ser feita, porque, enfim, por causa da cultura da época essas pessoas podem ter mais dificuldade de se adaptar a esse novo mundo em que elas dependem muito mais dos talentos. Eu acho que isso vai acontecer e essas pessoas, as pessoas que não souberem se adaptar, e já somos nós que vamos estar não nos adaptando a alguma mudança do mundo, vão acabar sendo expelidas do mercado, né? E eu não consigo ver de outro jeito. Acho que a gente tem que tentar, obviamente, adaptar o estilo de gestão delas, mas se elas não quiserem ser adaptadas, mesmo com tentativa, né? Porque acho que a empresa precisa tentar, inclusive para ser inclusiva, né? Quer dizer, não dá para a gente simplesmente descartar essas pessoas sem que a empresa tente fazer a mudança, né? A empresa precisa treinar essas pessoas que eventualmente não foram treinadas em gestão de pessoas, por exemplo. Agora, quem não quer mudar e quem não está aberto a essa mudança, eu acho que não tem
não terá outro destino, pelo menos nas boas organizações, a não ser, em algum momento, ser expelido delas enfim, porque as boas organizações vão sempre dar importância para os talentos, né? Então, eu tenho a sensação que não tem muito para onde correr, elas precisam se adaptar ou sair. Bom, Kiko, obrigado. Eu só acrescentaria, Kiko, as organizações, né, na pandemia, elas foram para um processo heróico, né, de colocar as pessoas em casa, em 2, 3 semanas colocou todo mundo em casa, e claro, foi um processo improvisado, com muita improvisação e tudo mais. No momento atual, né, quando as empresas começam a institucionalizar o trabalho híbrido, institucionalizar o trabalho à distância, não cabe mais o improviso, né? Você tem que repensar a sua realidade de uma forma mais definitiva, né? E isso implica em rever padrões comportamentais, rever, a fazer uma adaptação da cultura, né? Nós observamos na pandemia uma mudança de etiqueta na relação entre as pessoas dentro da organização, né? Mas tudo bem, as pessoas achavam que isso era uma coisa provisória, que depois isso voltaria para um outro tipo de relacionamento, e não, né? Isso está ficando institucionalizado, né? Mas como é que a gente prepara, né? Como você bem falou, né? Como eu preparo a liderança agora para essa nova realidade, uma realidade que agora vem para ficar, né? Institucionalizada. Então, esse é um grande desafio que as nossas organizações têm, né? De fazer os ajustes, né? Na sua cultura, na sua conduta, no relacionamento das pessoas para essa nova realidade, esse novo contexto, né? Obrigado pela pergunta, viu, Patrícia? Muito, muito boa. Bom, eu acho que com isso a gente vai encerrando, e eu queria, mais uma vez, agradecer muito a generosidade do Kiko, de dividir toda a experiência dele com a gente. É um parceirão, né? Uma beleza estar aqui com ele, convivendo com a experiência dele. Ele, de forma muito generosa, trouxe para a gente aqui, né? Espero que tenha gerado em vocês muita reflexão, né, sobre esse momento que nós vivemos, os desafios que nós temos que enfrentar, né? Então, eu me despeço aqui, agradecendo a presença de vocês, né, e agradecendo especialmente a participação do Kiko, o suporte que a gente teve aqui, da Sheila, né? Eu vou passar a palavra para o Kiko e depois passo a palavra para a Sheila, para ela também dar alguns recados para vocês. Por favor, Kiko. Eu que tenho que agradecer, viu? Muito obrigado pelas suas palavras sempre generosas, mais generosas do que eu mereço. Mas muito obrigado pelo convite, foi uma delícia e contem comigo sempre que vocês precisarem. Obrigado, Kiko. Sheila. Bom, foi um prazer, né, recebê-lo aqui, Kiko. Muito obrigada também. Obrigada, professor Joel, pelos ótimos aprendizados, né? Gostaria de agradecer ao projeto, né, pela oportunidade, a coordenação do professor André Luiz Fischer e do professor Joel Dutra, também, como eu falei, a presença do Kiko, e apresentar rapidamente 1 minuto nossa agenda de cursos do projeto, para quem tiver interesse. A gente começa aí no início de abril o curso de MBA em Recursos Humanos, ainda dá tempo, né, quem tiver interesse. É um curso no formato presencial e AD ao vivo. A gente tem também a especialização em Gestão Estratégica de Pessoas e Liderança, que eu super recomendo, é um curso que eu venho acompanhando aí no longo de um tempo, recomendo muito. Quem faz esse curso, quem participou do webinar tem um desconto especial, e quem faz esse curso ganha o curso de Gestão de Carreira em Cenários Competitivos. A gente tem também uma turma começando na próxima segunda-feira, ainda dá tempo. Bom, o curso de liderança, né, que eu falei agora, e o curso de gestão estratégica de pessoas. A gente tem também o curso de gestão de carreira e sucessão, com uma turma começando no final da próxima semana, no dia 29 de março. O curso de gestão de carreira em cenários competitivos, que é um curso lançamento, também no formato EAD ao vivo, com carga horária de 12 horas, é um curso de curta duração.
E a gente tem o curso de capacitação de lideranças para o home office e o curso de preparação para os profissionais para o home office. Aproveitando que a gente estava falando agora sobre o home office, né? A gente falou um pouquinho sobre o trabalho no ambiente remoto. Então, esse é um curso 100% EAD, um curso assíncrono, para quem tiver interesse, também está disponível na agenda de cursos do projeto. Vilma é a pessoa responsável, né? Vocês podem entrar em contato com ela no e-mail vilmac@fia.com.br ou no WhatsApp DDD 11 94348 7483. Acho que é isso, tá bom? Foi um prazer receber vocês. Obrigada, professor Joel, mais uma vez. Obrigada, Kiko. Fico à disposição, tá bom? Muito obrigado, gente. Obrigado. Obrigada, Lívia, também pelo apoio. Tchau, gente. Até.